Olá, amigos, como vocês estão? Nós estamos aqui para mais um Wake Up, dando aquele plus na sua semana. E eu tenho certeza que o convidado de hoje é uma pessoa muito especial e que Deus tem muita coisa para falar pra gente através da vida dele. Para nós aqui, da Jucum Chapado, é um prazer muito grande receber esse convidado. A gente tem já bebido da fonte de Deus na vida dele, a gente já tem acompanhado, a gente tem muita admiração, ele é uma referência para nós em missões. E ter ele hoje aqui tá enchendo nosso coração de alegria. Quero apresentar a vocês Marco Barroco. Como é que você tá, mano? Tudo bem? E aí, gente, tudo bem? Prazer para mim, Simone, estar aqui com vocês e perceber tudo aquilo que Deus está fazendo e poder compartilhar hoje é um privilégio. Não, olha só, privilégio é pra nós. Eu quero... Nossa, tem tantos assuntos que a gente pode perguntar pro Marco e começar conversando, mas a gente tava conversando antes daqui e você falou alguma coisa sobre a Europa. Sim. E aí eu queria que você compartilhasse um pouco sobre isso, assim, né? O que vocês estão entendendo, o que tá no teu coração, o que Deus está falando sobre esse lugar do mundo para você? Sim. Há uns 3 anos atrás, estávamos com alguns amigos e estávamos orando. E uma das palavras que o Senhor deu para a gente foi sobre uma ponte que o Senhor estava fazendo entre Brasil, depois Europa e depois Oriente Médio. Uhum. Eu creio que é um caminho para uma evangelização ou talvez um caminho de volta, né? E então nós começamos a perseverar nisso, a entender do Senhor que precisávamos começar uma construção aqui no Brasil e também lá para que a gente pudesse cumprir aquilo que o Senhor estava falando conosco. Uhum. Então assim, né, a Europa é algo que está no meu coração já tem quase uns 20 anos atrás. Eu estava numa conferência missionária e eu vi uma bandeira de Portugal. E quando eu olhei aquela bandeira de Portugal, algo que para mim era tão longe, tão assim, inacessível, apesar de a minha história familiar, ela vem de Portugal, né, a minha família, eu quando eu vi, o meu coração aqueceu. E eu lembro que estava falando justamente sobre isso, né, para a Europa, os desafios, a frieza espiritual, e eu passei a ser um intercessor, alguém que estava se colocando ali para poder orar, interceder e perceber aquilo que Deus estava começando, né, a fazer. E eu comecei a conhecer pessoas de lá e comecei a criar, né, vínculos e também conhecer mais, né, para a Europa. Então, a Europa hoje é um grande, né, desafio. Eu fico chateado, Simone, quando as pessoas, quando a gente fala que vai fazer missão lá, ou então que tem alguém indo para lá e as pessoas falam assim, Europa é mole, Europa é fácil, mas talvez porque ainda não foi lá. Nós temos um amigo, por exemplo, que trabalha em Paris, ele trabalha nas escolas, e ele diz que existem crianças que não conhecem, né, Jesus de fato, sabe? Então a gente está a gente vê, né, para a Europa ela pós-cristã, né, com desafios enormes, né, relacionado à questão de secularismo, né, humanismo então fazendo uma comparação, por exemplo, eu trabalho no sertão. A gente vai fazer um culto, né, no sertão, basta simplesmente a gente marcar a hora e vai todo mundo, porque eles gostam disso, eles gostam de ir, né, para o ajuntamento, eles gostam de ir porque é um evento de fato. Agora, a Europa é completamente, né, diferente. Eu não estou colocando em comparativo de dificuldades, cada lugar tem um seu, mas eu creio que a Europa hoje é um grande campo, né, missionário. Eu acredito no reavivamento, algo que Deus ele vai fazer lá. E eu acredito que nós, como nação, né, brasileira, nós carregamos um fogo de Deus, sabe? A gente carrega algo, né, peculiar de Deus. E eu creio que a gente vai fazer parte de tudo aquilo que Deus quer fazer lá. Eu tô lembrando aqui que o movimento de Lausanne lançou um material sobre isso, chama A Reevangelização da Europa. Sim. E eu acredito muito nisso, né, nessa palavra, reevangelização, né? Como que trazendo de novo a boa notícia para aquele lugar. Sim. Que, como você chamou, né, pós-cristão. Sim. E a gente ouve muito isso mesmo, né? Tipo, difícil mesmo é ir pra África ou ir pra não sei onde. E esses comparativos são tão tristes e mostram tamanha ignorância, né? E faz a gente pensar que o missionário faz é caridade e não a expansão do reino, né? Porque quando você pensa em caridade, você pensa em lugares de extrema pobreza financeira
e tudo mais. Mas a gente não tá pensando se a Europa tem grana ou não. A gente tá pensando se a Europa tem Jesus ou não, né? Então, Sim, de fato. isso é muito, muito importante, muito especial você estar trazendo isso. Eu creio nisso também. Fala um pouquinho da Vivian pra gente. Da Dos seus Vivian, meninos. sim. Eu primeiro fui pro campo, né, sozinho. Eu fui trabalhar, né, o norte aqui do Brasil, e durante a minha caminhada no norte, né, plantando ali algumas igrejas, eu tive a necessidade de não estar mais sozinho, mas de ter uma esposa. E disse Deus, né? Não é bom. Disse Deus, né? E assim, só que para mim era algo que fugia um pouco, porque eu precisava de ter uma pessoa que realmente pudesse ir para todos os lugares aonde que eu queria ir, aonde que o Senhor me mandou ir. E eu morava em casas que, assim, de palafitas. Eu falei, cara, a Barbie não vai querer morar aqui. A Patricinha não vai querer morar aqui. Então eu preciso ter uma mulher que tenha esse, que tenha esse, né, coração. Aí eu saí de lá e voltei para a cidade onde eu morava, né? Eu morava em Xerém, na Baixada Fluminense, Rio de Janeiro. E eu voltei para lá com a ideia mesmo de casar. Eu queria mesmo casar. Eu voltei como um obstinado. Eita, é agora, Senhor. Atrás do meu tesouro. Teu servo casa. E para alguns é mais fácil, né? Para eu que não sou muito favorecido de beleza, é mais difícil. Aí eu fui, orei ao Senhor e falei, Senhor, eu preciso de ter uma esposa que ame o Senhor acima de tudo e que abrace a missão comigo. E então eu lembrei, durante, né, a caminhada, que eu estava indo para lá, né, voltando à peregrinação, o Senhor falou comigo para que eu pudesse passar em algumas cidades aonde que antes, na época do mundo, eu ia para poder fazer as bagunças. O Senhor mandou eu voltar para fazer impactos evangelísticos. E uma delas era Cabo Frio, uma cidade que eu gostava muito de ir. E eu comecei a pensar em quem que eu conhecia lá em Cabo Frio, para poder fazer o impacto evangelístico lá. O impacto ele se chamava Fortes e Guerreiros. Olha ele. Então a gente mobilizou, aí eu comecei a pesquisar e eu lembrei que eu tinha conhecido a Vivian numa conferência do Gregório McNulty. Caraca. Aí eu lembro que eu conhecia a Vivian ali, então eu entrei em contato lá com ela. Ela estava voltando de uma tribo no Paraguai. Ela estava, né, em missão lá e voltando na mesma época do que eu. E Deus falou com ela também para fazer um impacto evangelístico. Olha Deus. Olha Deus. Deus armando para o nosso lado. Olha Deus. Então eu fui e falei com ela. E ela falou assim, Maico, Deus falou comigo. Inclusive eu já estou preparando tudo, organizando tudo. Aí eu falei assim, então eu vou para aí, vou ficar uns 10 dias aí na sua cidade. E a gente vai organizando juntos tá sentindo o impacto. O clima de romance? Aí, durante os 10 dias que a gente estava, né, preparando, eu fiquei apaixonado por ela. E eu falei, não, Senhor, eu não vou confundir a amizade, isso vai acabar atrapalhando a gente, né? E eu lembro que a gente fez um impacto, ficamos 10 dias, né, preparando, mais 10 no caso, durante, né, com o impacto. E quando acabou o impacto, eu falei assim, agora eu vou falar com ela. Eu cheguei perto dela e não falei. Aí eu aqui, ó. Aí eu voltei para minha casa e fui pro MSN, lembra? MSN? MSN. Aí eu entrei lá e falei assim, Vivi, o negócio é o seguinte. Você usou o MSN para se declarar? Usei. Depois que eu virei crente, eu virei bobo, né? Aí Meu Deus! Eu tinha medo de falar. Aí eu falei assim, Vivi, eu não quero, acho que confundir nada e tal. Aí eu falei para ela, falei assim, eu queria muito casar com você. Eu nem falei para namorar, eu queria casar com você. Veja, jovens, esse exemplo. O Senhor tinha falado comigo claramente sobre isso, né? E ela falou assim, Michael, eu oro por você há 2 anos. Ai, gente, não tem estrutura. Aí eu falei assim pra ela, você é uma mulher de sorte, Deus ouviu as suas orações. Você falou isso, eu não acredito. Aí, que debochado. 1 ano após, nós estávamos entrando para poder casar. Meu ano após, né, a gente de fato, né, assumir isso, oramos um tempo, depois a gente noivou, em fevereiro de... Eu não vou nem falar a data aqui, senão ela vai brigar comigo. Isso, não eu sou tenta, ruim de data. não tenta. Eu sei que em novembro de 2008 a gente casou. E a gente casou para poder voltar para o norte, porque eu queria voltar para o norte. Foi quando a Vivian falou assim, Maico, eu não sinto de Deus voltar para o norte.
Aquela pausa dramática. Dramática! Tô numa novela aqui. E eu lembro que a gente casou, ela falou assim, Michael, eu entendo que a gente precisa preparar a nossa vida antes, na a questão de casamento, amadurecer um pouco mais para a gente ir para um lugar mais extremo. E eu não entendia isso. Eu todo dia olhava o mochilão que eu tinha azul e falava assim, cara, eu vou pegar essa mochila e vou largar essa mulher. Meu Deus, tadinho. Sabe, aquela questão daquilo que Deus confiou, daquilo que estava fazendo, mas ela foi muito sábia, porque os 3 primeiros anos do nosso casamento foi um desafio, sabe? E a gente pôde ser cuidado, pastoreado e continuamos trabalhando, né, em missão, servindo. A gente foi para um projeto na Rocinha, ficamos 2 anos trabalhando lá. E assim continuou a nossa vida, servindo na igreja local, onde eu fui, né, pastorear a igreja local, algo que eu não tinha feito de fato antes. Conhecer o preparo, o envio, né, missionário de uma outra esfera. Então eu pude conhecer esse lado de dizer não para aquele que estava muito empolgado e trazer ele para mais perto e ajudá-lo. E para aqueles que estavam prontos, poder mandar ir. Então eu pude ver do outro lado. Então... passou-se um tempo, eu não vou contar a história toda, né? Resumindo, a gente, depois de 5 anos, a gente foi para o sertão, né? Onde eu fiz uma viagem com ela no ano de 2013 e o Senhor falou conosco, bem forte assim. Eu pastoreava uma igreja em Cabo Frio e estava trabalhando também no governo, no tempo. Eu fiz administração, a minha primeira faculdade, e eu estava trabalhando e ao mesmo tempo servindo a igreja, ao mesmo tempo viajando em missões, né, ajudando algumas missões. E foi quando que o Senhor falou conosco, a gente foi para o sertão juntos, enfim, né, cumpriu aquilo que eu tanto esperava e partiu dela. Minha esposa, ela tem uma veia, né, profética bem forte, né, e eu sou mais o de quebrar pedra e ela vem nessa porção. E acabou que a gente foi lá pro sertão, a gente não tinha filhos ainda, até que um dia a gente falou assim, tá faltando alguma coisa em casa, sabe? E a gente falou assim, a gente precisa de fazer um filho. E pela graça do Senhor tivemos o primeiro filho, né, que veio, né, pro Estevão. O Estevão, ele é fenomenal. O Estevão, se você perguntar para ele o que ele quer ser, se ele quer ser, né, por missionário, ele fala, não, eu já sou missionário. Aí sim. E de fato, ele desde os 4 meses, ele vai para os interiores conosco, anda de pau de arara, ele faz, né, palhaçaria, ele gosta, ele tem até o nome de palhaço, é o palhaço furacão, ele gosta de fazer. Imagina a criança com esse nome de palhaço. E depois a gente teve o Samuel, né? Depois de 4 anos, o Samuel veio. O Samuel é um grande desafio para a gente hoje, né? A gente descobriu com 2 anos que ele está no espectro autista. E para a gente foi um desafio porque foi um mundo novo, né? A gente não conhecia de fato, mas o Samuel, de fato, ele é especial, sabe? Ele é muito carinhoso, o Estevão já é mais... bagunceiro, aquela coisa toda, falante. O Samuel já é mais sério e carinhoso, é um outro tipo de filho, sabe? Os dois têm uma porção diferente, mas especial mesmo. E Deus está fazendo algo sobrenatural. O Samuel, ele foi diagnosticado com... esqueci o nome agora, calma aí. Fibrose cística. É uma doença, né, degenerativa, que geralmente a criança não passa dos 5 anos. Ela morre até os 5 anos. E a gente pegou o diagnóstico dele, o primeiro, quando ele tinha 1 ano e pouquinho. E eu nunca orei tanto na minha vida, sabe? Assim, de pedir ao Senhor e de clamar a Ele. E o primeiro exame, né, positivo, e depois de um tempo o segundo e o terceiro exame, né, negativo. A gente acredita fielmente que o Senhor curou ele. Amém. Sabe, até os médicos ficaram assim, puxa, que coisa, né, que aconteceu aqui, aconteceu alguma coisa aqui nesse tempo, e a gente crê que foi o Senhor que fez isso, que curou ele, e depois do Senhor curar ele, apareceu o diagnóstico relacionado, né, à questão de comportamento dele, né, para o autismo, e a gente crê que mais uma vez o Senhor está fazendo algo na vida dele. O Samuel está tendo uma evolução assim fora do comum, mesmo com pouquíssimo, né, tratamento, problemas com plano depois de saúde, e a gente tem visto o Senhor fazendo algo extraordinário. Então somos nós 4, uma família, né, missionária,
O ano retrasado a gente recebeu a minha sogra para morar conosco, porque ela soube da questão relacionada ao Samuel. A minha sogra é pedagoga e ela quis vir para poder ajudar a gente, né, a servir a gente também, porque a correria relacionada à missão e tudo, então ela nos ajuda hoje. E nós temos um sobrinho que veio morar conosco também. Então minha casa hoje está bem Dilatou. cheia. Dilatou. Então nós estamos hoje atualmente morando em Maceió, por conta também do tratamento dele, o Samuel, que precisa ser numa capital, por questão de recursos. E ao mesmo tempo o Senhor foi fazendo outras coisas e hoje essa é um pouco da nossa família. E a Vívia, perdão, Simone, Eu queria falar perdão da te cortar. Vívia, A Vívia, eu costumo falar que ela não é 50% daquilo que a gente faz juntos, ela é 80%. Eu falo isso porque ela é incansável, assim. Além de ser uma esposa bem presente, eu não tenho uma vírgula para falar dela. E ela, na questão relacionada à missão também, ela é bem zelosa, sabe? Ela é bem para frente mesmo. A Vívia tem essa porção, né, profética na vida dela, mas ela é pastoral também, muito mais do que eu. As pessoas, quando vão para poder conversar, preferem conversar com ela até que conversar comigo, porque ela, de fato, ela tem paciência, ela sabe, né, aconselhar, ela tem essa porção sobre ela. Então a Vívia, assim, ela foi tudo aquilo que eu pedi a Deus e um pouco mais, né? A Bíblia diz que o Senhor ele vai fazer infinitamente mais, e de fato ele fez. Então eu me sinto, né, honrado ter casado com ela, e a gente vai fazer 14 anos agora de casado. E parece que eu casei ontem com ela. Oh, meu Deus, gente, fico rolida. Eu tava pensando aqui enquanto você tava falando, que eu recebo bastante mensagens de famílias, assim, né? Sim. Pessoas falando, poxa, eu tenho desde jovem um chamado missionário, e eu me casei, e agora tenho filhos e tal, e a pessoa tá super preocupada de como começar, né? Como começar na vida missionária agora que eu tenho uma família, né, inteira, Sim. assim, né, o marido, os filhos e tudo. E eu sempre, a nossa história, né, cada um de nós tem uma história diferente, a maioria de nós começou em missões e a família foi sendo dilatada, né, Isso. ao longo dos anos. Mas o que você diria para uma família que agora, né, tem um filho, já tem um emprego, já tem uma vida estabelecida, né, e tá Sim. entendendo... porque é o tempo mesmo, né? De muitas pessoas saírem desse lugar e irem responder sim ao Senhor. O que você diria? Sim. Eu creio que a palavra de Deus é tudo aquilo que a gente não precisa. Eu creio que todos os recursos estão dentro do propósito de Deus. E eu creio que o maior medo que a gente tem relacionado a sair da cidade, sair de perto, né, de onde que a gente está acostumado, é muito a questão financeira. Né? Ainda mais para o homem, né? Falando para o homem diretamente, ele tem essa questão de segurança. É por isso que na missão hoje a maioria é mulher. Eu acho que a única justificativa que tem é essa questão que um homem é o provedor da casa e pensar na questão do futuro e tudo. Então, assim, se o Senhor falou, eu creio que não precisa existir nenhum tipo de medo, receio sobre isso. Lógico que, assim, precisamos ser, né, prudentes, precisamos fazer um projeto daquilo que a gente quer. Eu sempre peço, quando eu vou, né, aconselhar, faz, né, um projeto para 10 anos, tipo assim, a trajetória daquilo que você quer fazer, até para que os mantenedores, aqueles que vão com você, eles possam ver seriedade nisso, não como um aventureiro, mas como alguém que ouviu a Deus e sabe para onde que está indo. Então hoje, quando eu vejo algumas pessoas que querem ir, eu pergunto, por exemplo, qual tem sido, né, o preparo para que você possa ir. Geralmente indico a fazer uma escola, né, missionária. Falei, cara, vai fazer uma escola missionária primeiro, porque ali o Senhor ele vai desenhando para você o caminho, ele vai te mostrando, você vai escutando professores, né, diferentes, né? Eu, por exemplo, eu tive a minha primeira, né, experiência, né, eu fiz ETED, né, minha primeira, né, experiência, e eu vi diversos, né, professores falando sobre diversos lugares, e ali eu pude contemplar ou perceber mais ou menos o caminho a qual o Senhor estava falando comigo. E eu tenho muito forte a questão voltada ao pioneirismo, que é algo que o Senhor falou comigo. Então eu tive a experiência de ir solteiro e tive a experiência de ir, no caso, né, casado. E tive também a experiência de chegar num local e falar assim, eu não posso mais, né, trabalhar aqui,
Então eu vou pedir as contas e eu tô indo para onde que Deus falou comigo. Tipo, e sem salário. Até hoje eu não tenho salário. Eu não tenho salário vindo. Mas nós temos um patrão que é muito bom, né? Que às vezes paga nos 45 do segundo tempo, gosta de adrenalina, às vezes quase sempre. Mas o conselho que eu gostaria de dar, se eu pudesse dar para quem está aqui, né, ouvindo, seria assim, ouvir a voz de Deus. Para mim isso é o principal. Porque tem gente que cria uma situação para poder ir. E quando a gente cria uma situação, isso significa que talvez não é Deus que está falando. E tudo aquilo que Deus faz, Ele é responsável por aquilo que Ele fala. Então, eu não acredito nesse auto-envio, sabe? Tipo assim, da pessoa se auto, né, para enviar. Em Atos capítulo 13, diz que o Espírito Santo separou Saulo e Barnabé para que eles pudessem cumprir uma obra, né, específica. Mas eles também não estavam em casa, né, descansando. Eles estavam trabalhando na sua obra local, eles estavam orando, jejuando e o Espírito separou eles. Então eu acredito em um processo, sabe? Então, se você tem uma família, mais do que nunca, você precisa ir para um lugar seguro. E não existe outro lugar seguro se não for na vontade de Deus. Então, ouvir a voz de Deus, aquilo que Deus está falando e cumprir sem ter medo, sem olhar para trás, sem retroceder, mas seguir naquilo que Deus está falando. Amém. Pega essa aí, minha gente. Ei, você escreveu um livro. Sim. Um só? Eu tenho outros, mas ainda não foram, né, publicados. Ainda não foram publicados. Estou com esse aqui, que é A Igreja e os Sertões. Você me disse que não tem mais esse livro para vender, uma coisa assim? Não, esse livro acabou. Esse livro acabou. Acabou comigo. A editora, eu acho que ela deve ter uns 100 ainda com ela aqui. Sobrou. Me fala como que foi a experiência de escrever e publicar um livro. Para você, né? Eu tenho uma grande dificuldade de escrever livro. Por conta de parar mesmo a atenção, né? Eu tenho a questão do TDAH, então isso complica para mim na questão de parar e escrever. E às vezes eu estou escrevendo uma coisa e estou com a minha cabeça totalmente em outra, estou viajando em outra coisa. Mas um pastor amigo meu, ele me deu algumas dicas e ele também tem muita dificuldade e ele tem, se eu não me engano, 18 livros escritos. Aí eu falei, como? Se você tem o mesmo problema do que eu. E ele falou sobre a disciplina, né? Sobre você estar num lugar sozinho e você tirar uns 30 minutos, né, diário para você poder escrever. E eu comecei a fazer porque eu não sei se eu posso falar o nome. Fala, meu filho. A Ultimato, ela pediu para eu poder escrever alguns artigos falando sobre a questão lá do sertão. E eu comecei a escrever alguns artigos. Então eu já tinha escrito uns 7 artigos já para eles e eu compilei esses 7, né, artigos e transformei em livro. Então foi a maneira com que eu escrevi. Legal. Aí depois a editora pediu para eu poder acrescentar algumas histórias também. E a gente fez um trabalho com outro né, para um amigo. Qual que é a sua editora? Fazer os cordéis. Casa Literária Cristã. Casa Literária Cristã, de São Paulo. Que legal. Ela está nascendo agora, né? Eles começaram agora e com a ênfase trabalhar assim, alguns livros e missões mesmo. Você escolheu um material muito específico para a capa do livro. Você que escolheu, foi a editora, como foi? Foi eles, mediante aquilo que eu falava, se sim ou se não. Legal. Mas usou o papel craft assim para dar um teor mais do sertão. Esse livro, ele é pequeno, mas ele contém informações importantes para quem quer ir trabalhar no sertão, por exemplo. Sabe, eu estou dando dados, estatísticas e contando um pouco sobre o sertanejo, que foi um povo que me surpreendeu muito quando eu comecei a trabalhar com eles. Eu achei que eu iria para lá para poder ensiná-los, acabou que eu voltei de lá com uma experiência de vida mesmo, sabe, de como a gente vive. Inclusive, falando sobre os sertanejos, eles têm características que tinham os nossos irmãos lá da igreja primitiva, por exemplo. Hospitalidade, a fé, o partir do pão, são coisas que está na própria natureza dele, sabe? O sertanejo, ele nem te conhece, mas ele puxa uma cadeira, ele te oferece uma cadeira, um café, um pedaço de bolo e te pergunta o que você foi fazer lá. E para a gente que está no trabalho ali, né, evangelístico, né, missionário, a gente só precisa disso. Uma cadeira,
um café, um pedacinho de bolo e Uma boa pergunta. Uma boa pergunta. Uma boa pergunta para começar, Isso. né? Então, eles são bem assim relacionais e nós acreditamos muito em trabalhar, né, por missões assim. Não sair desenfreado querendo em todas as casas, mas dedicar tempo, né, a pessoas e vidas, ensinar. E assim a gente foi construindo um trabalho nosso, né, no sertão. Eu estou agora, eu estou há 8 anos e meio trabalhando a questão do sertão e abrangendo agora, né, para o Nordeste todo. A gente tem uma base da Jucu em Canapi. Sim, eu conheço. E com Ele, Anderson e Kate. Kate, exato. São nossos amigos. Nossa, e a gente teve o privilégio, né, de estar com uma equipe lá. Foi ano passado. E eu fui fazer a visita pastoral e olha, como é que vai embora do sertão? Como e é que eles são vai? encantadores também, né? Anderson e Kate. Eles são maravilhosos. Eles são uma família meus amigos, fantástica. um abraço pra vocês. E eles vão mudar a inclusive ETED ele lá, tem gente. participação no livro. Sério? Ele Anderson? Sim, ele Como? foi um grande incentivador, questão de arte, diagramação. Nossa, que legal saber Tá até o disso. nome dele aí dentro. Que legal. Inclusive, eles vão ter ETED, viu, minha gente? Lá em Canapi vai rodar uma escola de treinamento e discipulado. A primeira ETED lá. A primeira ETED lá. Vai ser esse ano. Acho que vai começar em julho, mais ou menos. Se você tem interesse de fazer uma escola de treinamento e discipulado no sertão, é lá. E eu tive vários, assim, em pouco tempo, acho que eu fiquei 10 dias por lá. Mas, poxa, eu fui muito abraçada. Não, eu vou voltar, eu tô voltando esse ano. Então, assim, incrível mesmo. É muito bonito ver seu amor pelo sertão, assim. Ser um carioca, né? Carioca. E ver, né, é assim que Deus faz, Sim. né? É o coração dele pulsando em nós, né? E isso é incrível. A minha família veio de Pernambuco, né? Então, o meu avô contava as histórias, né, do Nordeste, de quando ele era criança. Então, assim, na minha cabeça nem passava a ideia de morar aqui no Nordeste, lá no caso, né? Então, eu nunca quis, na verdade, nem ir passear no Nordeste. Até que o Senhor colocou um amor no coração, assim, que hoje eu só saio do Nordeste se Deus aparecer para mim e falar, Marcos, saia. Sou apaixonado do Nordeste. Que legal, cara. Mano, deixa eu te falar, eu creio numa coisa. E é uma coisa que tá no meu coração muito forte, assim. Sim. Que a gente tá entrando num tempo. Assim, sempre estamos, né? Mudando os ciclos e tal. Mas eu sinto, assim, o Espírito me falando que a gente tá entrando num tempo apostólico. Eu sei que a gente sempre teve, em todas as gerações, esse perfil ministerial. Sempre tivemos, os apóstolos. Mas eu sinto que existe um tempo agora que tá apontando pro martírio. Porque eu nunca vi um apóstolo sem martírio nas escrituras. Eles parece que é uma coisa que tá ligada. Faz parte do... E o martírio, a palavra quer dizer testemunho, né? Não quer dizer necessariamente que você vai morrer esquartejado, mas que você vai ter que se tornar um testemunho. Se tornar um testemunho, perfeito. E eu tenho orado muito sobre isso e pensado muito nos nossos filhos. Né? Eu tenho filha adulta, eu tenho filha adolescente, eu tenho filha criança e mais criança ainda, né? Tenho 4 meninas. E eu tenho orado muito sobre como a gente prepara os nossos filhos para o martírio. E a gente tá aqui, né? Vocês com o Iris, a gente com o Jocum. Você tá envolvido com várias missões também. A gente tem várias parcerias. E a gente tá treinando jovens que são os filhos de outras pessoas. Sim. E eu entendo que a gente tá enviando eles para esse tempo. Não é só um lugar mais, tipo assim, a gente tá enviando pra África, pra Europa, pro sertão, pros indígenas. A gente tá enviando eles para um tempo que o Senhor tá estabelecendo. Como que você vê isso? Você tá entendendo alguma coisa nesse lugar? Sim. Eu entendo que a gente está caminhando para o tempo do fim mesmo. Assim, eu tenho uma convicção sobre isso, né? Apesar que talvez alguém está falando assim, mas desde quando eu nasci eles falam que a gente está indo para o tempo do fim. Mas eu vejo algumas coisas acontecendo. Talvez o único sinal, né, que Jesus fala ali em Mateus 24, que ainda não aconteceu de fato, foi o evangelho ele ser pregado em testemunha para todas as nações. E ali em Mateus 24:14, ele diz, e será pregado. Então não é algo que ele acha, ele está dando uma convicção e uma promessa, que o evangelho vai ser pregado em testemunho a todas as nações. Talvez é um spoiler que Jesus está dando ali. E Apocalipse capítulo 5 e capítulo 7 vai dizer que gente de toda tribo, raça, língua e nação estarão diante dele. Então isso vai acontecer de fato.
Mas entre o momento que a gente está hoje, até esse momento em que todas as tribos, raças, nações e línguas estarão diante dele, existe um caminho, existe uma jornada. E o que antecede a esse momento que vai ser pregado a todas as nações é um contexto de extremo ódio. Né, que a gente vai ver, vocês serão perseguidos de todas as nações. Então a gente vai ver que vão conspirar acerca do Messias e acerca do povo dele. Então eu creio nesse mover apostólico ou nessa obra apostólica, né, que infelizmente foi muito deturpado essa palavra apóstolo. Né? Então hoje as pessoas confundem, né? Acham que é um homem com um anel de ouro Cara, e com muitas igrejas. Cara, eu tenho uma história terrível sobre isso, mas não vou contar não. Eu vou contar. Você decide. Você decide. Porque, não, mas eu vou contar sem falar exatamente como foi. Mas eu sou caipira, né? Eu sou uma menina do interior mesmo, assim, né? Hoje minha cidade tá até grande, mas não por isso, porque ser caipira é até uma questão de cultura, né? Não é só uma questão de tamanho de cidade. E eu sempre fui meio matutona, assim, né? Descobrindo as coisas e tal. E numa dessas jornadas, eu fui parar num evento. E, cara, eu cheguei, foram me buscar no aeroporto, eu fui pra um lugar, me levaram pra uma sala, assim, pra fazer uma refeição. E eu vi uma pessoa, ela tava próxima de mim, com uma camiseta comum, assim, uma camiseta gola polo, e tinha um broche dourado com várias pedrinhas coloridas. E eu pensei, nossa, que bijuteria bonita. Mas, enfim, eu não conhecia bem a pessoa, então quando você não conhece bem, você vai devagarzinho, né? Isso é uma dica pra você, irmão, vai devagarzinho. Mas eu não consegui ir muito devagarzinho, não. Aí eu passei o dia, a gente trabalhou, né? Teve as ministrações e tal. E à noite eu fui levada pra jantar. E essa pessoa se sentou ao meu lado em certo momento do jantar. E aí eu, besta, não resisti. E perguntou. E perguntei. Perguntei, né? Primeiro eu falei errado. Eu chamei a pessoa de pastor. E aí fui corrigida. Sim. Eu não sou um pastor, eu sou um apóstolo. Aí eu, caraca, tá bom. Aí eu perguntei o que significava esse broche. Ele falou, esse é um broche de ouro com 12 pedras de diamante. Aí eu, nossa, que bonito, né? Eu fiquei sem palavras, que eu nunca tinha visto diamante. Mas eu falei, o que significa? Ele diz, olha, como apóstolo, esse broche significa o manto sacerdotal carregando as 12 tribos de Israel sobre mim. Uau. E eu falei isso. Uau. E eu não consegui conter, besta, comecei a dar risada. Eu comecei a rir, mas assim, não foi nem de que eu achei. Eu comecei a rir porque eu não sabia o que fazer. Eu falei, gente, isso aqui é sério. E era sério mesmo. O Falando cara convicção. tinha convicção, serião, assim, o cara sério, mas eu não conseguia ficar sério. Eu não sei se eu queria quebrar o gelo, né? Mas eu tava tipo, caraca, mano, o cara tem um broche de ouro com 12 pedras de diamante. E ele acha que tá carregando as tribos de Israel no ombro dele, de verdade. Mas enfim, se quiser corta essa parte aí, mas continua falando. Sim. Meu Deus. Passou um filme aqui na cabeça, viu? Você tem também, deve ter, muitas, todo mundo tem, muitas. né? Uma história assim. Voltando para o contexto, então assim, o contexto vai ser de extremo ódio. Eu acredito, Simone, que a igreja do tempo do fim, ela vai ser muito semelhante à igreja primitiva. Eu também. Então assim, os discípulos, eles foram martirizados, exceto, né, João, que não morreu do martírio, mas ele foi martirizado. Né? Mas todos eles passaram por privações e perseguições por causa de Jesus. Né? Então a igreja de Atos nasce nesse contexto. Né? Inclusive o nosso filho, o primeiro filho, se chama, né, por Estevão, justamente por causa de uma palavra que Deus deu para a gente acerca de martírio. Então Estevão é o proto-mártir ali. Né? Então eu acredito que a igreja do tempo do fim ela vai viver no contexto de extremo ódio. E eu lembro de Salmo 23,
Eu gostaria até de ler. Posso ler? Claro que você pode. O Você Salmo tá em casa, 23, faz o que você quiser. ele trouxe para mim uma... Ele trouxe para mim o contexto mesmo do tempo que a gente está vivendo e do tempo do fim. Eu nunca tinha lido o Salmo 23, que é bem conhecido, tá em monte para-choque de caminhão aí, mas ele traz um contexto bacana. Ele diz assim: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me junto das águas de descanso. Refrigera minha alma e guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo e a tua vara e teu cajado me consola. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Aqui ele começa dizendo que, eu acho que tem muito assim, né, para alusão aos últimos dias, que o contexto vai ser terrível, mas o Senhor é o nosso pastor. A gente está indo por aquele e por ele, alguém que realmente tem cuidado de nós. E ele é o bom pastor. Então, antes de pensar sobre a questão do martírio, eu sempre gosto de falar sobre isso. Sabe, que nós estamos seguros no Senhor. Então, eu não consigo olhar Estevão, por exemplo, ele sendo apedrejado, eu não consigo nem imaginar em proporção aquilo que ele estava vendo e as pedras que estavam chegando. Eu creio que ele já estava em outro lugar, sabe? Ele já estava nesse lugar seguro que é a vontade de Deus. Ainda que tenha sofrimento, ainda que teve dor, ainda que teve tudo isso, aquilo que ele estava vendo não era comparado com aquilo que ele estava recebendo ali. Então ele estava vendo o Senhor, ele estava ali naquele lugar. E ele diz que esse pastor, ele está nos levando a um lugar de descanso. A gente ainda não chegou lá. A gente vai chegar nesse lugar onde as tormentas, onde as tribulações dessa era não vai ser nem comparado a esse lugar para qual a gente está indo. Mas entre esse lugar que a gente está, para onde a gente está indo, existe o vale da sombra da morte. E aqui, né, o salmista diz que ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não vou ter nenhum medo, porque ele está conosco. O bom pastor está me guiando. E ele diz que a tua vara e o teu cajado me consola. Ele não está dizendo que a vara e o cajado dele vai nos livrar. Porque hoje, infelizmente, existe um evangelho que ele é totalmente deturpado aquilo que realmente é a verdade. Então, por exemplo, que não existe sofrimento, que a gente não pode sofrer, porque sofrimento é sinal de pecado, que a gente não pode ter perda nenhuma, algo voltado onde existem canções que diz que agora é só vitória. Então, que a nossa vida ela não é cercada disso. Sabe? Então o salmista ele vai dizer também assim: preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Jesus disse que nós seremos entregues, sabe, como ovelhas no meio de lobos, sabe? Nós seremos entregues mesmo à morte, né? E quando eu penso sobre a questão do martírio, né, martírio da palavra martus ou martureu ali, que a palavra, né, testemunha, não é aquele que quer morrer, esse é o suicida. Mas é aquele que coloca a sua vida à disposição de uma causa, e ele pode sofrer até uma morte violenta por causa disso. Então é aqueles que estão com disposição de viver a palavra de Deus, de viver as doutrinas ali de Jesus, a ponto de, se tiver que morrer, ele vai morrer por causa daquilo que ele vive. Então, aí diz que a bondade e a misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor para todo sempre, porque nós sabemos para onde a gente está indo. Então, o martírio, na nossa concepção, para muitos cristãos, é medo. Tipo assim, cara, vou morrer por causa de Jesus. Eu lembro que o apóstolo Paulo ele disse: para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Por que o apóstolo Paulo ele falou? Porque existe um romantismo também acerca do martírio.
Né? Às vezes eu vejo algum jovem dizendo, não, é como os morávios, para que o cordeiro receba a recompensa do sofrimento. Então existe um romantismo sobre isso, mas martírio não é uma fórmula mágica. Tipo assim, um dia eu posso estar em algum lugar e vai vir então algum terrorista, vai botar a metralhadora na minha cabeça e eu não vou negar Jesus. Eu vou manter firme naquela hora, ali eu vou dizer, não, eu não nego, eu digo sim ao Senhor. Então muita gente acha que isso é algo, né, romântico. Mas o que eu, né, percebo é que não existiu ninguém que morreu por Jesus sem antes ter vivido por ele. Então o martírio, ele não é o fim. O martírio no caso, né, o martírio é a estrada da nossa vida. É durante a caminhada. São no caso, né, os pequenos sims, as pequenas obediências, as pequenas mortes. Isso é diário. Todos os dias eu preciso morrer um pouco mais. Todos os dias eu preciso dizer sim ao Senhor. Todos os dias eu preciso obedecer ao Senhor. Então o martírio é uma estrada. Eu não vejo o martírio como o último ponto. Porque no último ponto, se você não tem uma estrada, você vai negar Jesus. Se tem gente que nega Jesus por causa de um namoro ilícito, se tem gente que nega Jesus por causa de um imposto que não paga, imagina com uma metralhadora na cabeça. Então, não tem ninguém que morreu por Jesus sem antes ter vivido por ele. Então, quando eu falo de martírio, eu me empolgo assim mesmo, porque para mim é convicção aonde que você está. É a convicção de quem está te levando. Entendeu? Então eu creio que a geração dos últimos dias, ou então até o nosso preparo de gente, missionários, assim, Simone, eu acho que nós precisamos prepará-los daqui para frente de uma forma diferente. Você falou sobre os nossos filhos, né? Eu sempre digo para ele, você fala assim, Estevão, morrer por Jesus é uma honra. Sabe? Eu acho que eu acho que lá no, deixa eu ver, né, pro Iraque, eu digo, né, pro Irã, né, pro Egito, isso é muito mais comum. Por exemplo, os cristãos coptas, eles têm, assim, orgulho disso. Se você tem um filho que morreu no martírio ali, isso é um orgulho, não é motivo de ódio contra aquele que matou. Não sei se você viu até quando aqueles 21 coptas morreram lá na praia com o macacão laranja. Um pastor egípcio ligou para a mãe, lembra disso? E perguntou o que você faria se um dos soldados entrasse, soldados que matou o filho dela, o que você faria? Ela falou assim, eu convidaria para tomar um café e eu iria agradecer porque eles promoveram eles ao reino de Deus. Assim, na minha concepção, eu acho que ocidental e tudo, eu não consigo compreender de fato. Cara, que tamanho fé é essa? Eu fui para o Oriente Médio já, né, algumas vezes. Então, assim, eu pude ver de perto famílias que foram, assim, totalmente violadas, totalmente perderam, né, os parentes. E eu vejo as pessoas mantendo a mesma fé. Então, eu acho que nós precisamos olhar para esses irmãos que já estão sendo perseguidos hoje e entender que esse é o futuro nosso. Não tem para onde a gente correr. Então, eu tenho trabalhado a questão do preparo da missionário, a minha família também, para viver esse tempo. Que talvez hoje ainda um pouco maquiado, talvez alguma coisa que possa aparecer, mas nada comparado com o que os irmãos hoje falam que é de fato a perseguição no Brasil. De fato, assim, a gente não tem perseguição no Brasil hoje, de fato. Né? Então, assim, então a gente precisa olhar para o Oriente Médio, para esses irmãos que estão vivendo contexto de perseguição mesmo, que estão presos em container, que estão sendo, né, torturados, olhar e orar para que eles possam suportar isso e também ver que amanhã pode ser nós, aqui no Brasil. E isso talvez pode estar mais perto do que a gente imagina. Você está falando, eu estou lembrando de estar numa sala de oração, lá na Joconsion. E era uma sala de oração específica, tinha um tema, né, naquele dia, e era Brasil. E a gente tava lá, vocês sabem, né, como funciona, né, a sala de oração. E todo mundo trazendo palavra e tal, e vinha no meu coração só Estevão sendo apedrejado. Falei, cara, essa palavra tá muito ruim, essa palavra não tá legal pra essa sala de oração.
E eu fiquei orando no meu espírito e vinha claramente assim, ora por uma igreja que aprenda a ser uma igreja que apedrejada continua olhando para a glória de Deus. E eu fiquei orando aquilo no meu espírito e tal. E a sala não estava funcionando bem, né? A sala estava bem devagar, assim, e tal. E, enfim, acabou. E aí depois eu fui falar com as pessoas, né, que estavam mediando a sala. Falei, tal, veio essa palavra pra mim. Por que você não compartilhou? Você emperrou a sala. Então, se você tá numa sala de oração e Deus falar com você, compartilha, tá? Por favor. E aí eu tive que pedir perdão pra todo mundo e falar, gente, perdão, mas Deus realmente me deu essa palavra, né, sobre o Brasil. Que o que o Espírito quer gerar em nós como igreja do Senhor. Sim. É uma igreja que vai saber a posição. Essa posição Sim. de ser apedrejado com esse gozo do Estevão. Isso. Porque o gozo dele tá no que ele estava vendo, isso. A glória de Deus, né? E uma coisa sobre isso, que você falou, a gente tem o Estevão em casa porque ele, né, tem essa representatividade. Sim. E muito importante a gente olhar para as crianças da nossa comunidade como um apontamento geracional, né? A gente tem um Estevão aqui na base também, ele tem 1 mês e pouquinho, e alguns dias, né? E para nós ele é essa vida de Deus apontando para o que Deus está fazendo, assim. Então, realmente, eu acredito que ainda não estamos, mas estaremos no Brasil também em tempos de apedrejamento. Sim. Né? Eu não acredito que no tempo do fim, Deus ele vai deixar a igreja sem as fiéis, né, por testemunhas dele. Uhum. Porque eu acho que um problema que o escapismo trouxe foi essa questão de não, eu vou ser levado antes e eu não vou sofrer no tempo do fim. Então, isso... E a igreja gloriosa sai da onde? Então, e aonde estarão aqueles também? Apocalipse diz que existe uma reunião debaixo do trono de Deus, aonde estão aqueles que morreram por causa da palavra. Uhum. E quando a pergunta é feita ali, mas quando que vai ser feito na justiça, ou quando vai acontecer? E o Senhor fala que ainda tem um número exato de pessoas que ainda não chegaram. Uhum. E eu creio que esse exato número, né, de pessoas estão hoje vivas. Talvez você, Simone, talvez eu. Uhum. E eu quero que seja assim. A gente está trabalhando para ser a gente, né? Isso. É porque, como você falou um pouco antes, que assim, o martírio não se dá somente na morte, é na vida. Eu acho que a gente tem que mudar um pouco a concepção entre a questão de morte, né? Porque cabe o homem morrer uma vez só e a gente já morreu. Então, assim, a nossa vida hoje ela já tem essa porção eterna, sabe? Então, a gente não vive com medo da morte, porque o nosso mestre ele venceu a morte. Então, a gente não pode ter medo da morte. Então, para onde o Senhor apontar, para onde o Senhor ele falar, nós precisamos estar como Estevão mesmo, com os olhos fixos nele. E ainda que venham as perseguições, os problemas, nós precisamos manter firme. Eu vou contar uma história sobre isso. Eu fui ao Iraque no ano de 2016. Nós fomos para uma missão. Eu vou falar só até onde eu posso. Assim. Okay. Depois, nos bastidores, eu conto mais detalhes. Legal. Mas eu fui com o pastor Homero Aziz, é um pastor que trabalha na Jordânia e no Oriente Médio. Né? Ele foi do Portas Abertas um tempo, hoje ele está na Missão Mais. Eu fui com ele lá visitar o campo e para poder atender alguns pastores que estavam em local de perseguição. E nós fomos, né, desafiados a poder estar lá, nós fomos juntos. E a gente precisava chegar até um vilarejo chamado Tel Escaf, que fica em Mossul. E eu não tinha nem visto a questão de geografia, mas era onde que era Nínive, o mesmo lugar. E quem estava lá, tipo, em Mossul, era o Estado Islâmico. Ele estava tentando tomar o Iraque. E para chegar até lá, nós precisávamos pegar uma autorização na igreja assíria para chegar até lá, porque nós queríamos visitar um pastor que estava lá. Só que, de fato, a gente não sabia que lá o Estado Islâmico ele já tinha dizimado 7.000 cristãos no lugar para onde a gente estava indo. E 7.000 cristãos, né, fugiram e 7.000 foram dizimados. Então nós estávamos indo para lá e passamos em uma igreja para poder pegar uma carta autorizando a gente a entrar lá, porque tinha várias barreiras militares até chegar lá.
E o taxista não queria levar a gente. É óbvio, né? Ele era de lá e ele tinha, na verdade, ele tinha saído fugido de lá. Então você imagina, perdeu parentes e tudo. E nós fomos, até chegar lá, nós passamos numa primeira igreja, que é uma igreja assíria do século VII, uma construção linda. Nossa. Assim, é algo tremendo, assim. Aí nós a gente conheceu um padre chamado Joseph. Ele era um sacerdote local, no caso, a igreja síria, e nós fomos conhecer ele. Chegamos lá na sala para poder conversar com ele, recebeu a gente super bem, falamos que nós éramos brasileiros, e quando a gente falou que era brasileiro, foi uma alegria só. Né? E chegamos lá e começamos a conversar sobre alguns assuntos aleatórios. Ele falou que tinha vindo pregar numa conferência em Salvador e expulsaram ele da conferência, porque a palavra ele disse que foi muito dura. Eita. Aí ele começou a conversar, mas ele falou que ele amava o Brasil, e durante a nossa conversa o pastor Homero perguntou assim, você não tem medo porque o Estado Islâmico ele vai invadir a sua cidade? E só para a gente ter uma noção, o Estado Islâmico ele trabalha como os assírios antigamente, né? Que pegava primeiro o governador local e depois o sacerdote, para que o povo não tivesse de fato a voz de Deus e nem tivesse organização. Então ele pegava os dois, né? E ainda funciona assim, ele pega para poder, para dominar, para o local. E aconteceu que ele perguntou, você não tem medo porque o Estado Islâmico eles vão entrar aqui, eles vão te pegar? Aí ele virou pra gente, ele sorriu, ele é um egípcio. Esse Joseph, que já tinha saído de lá por conta de perseguição, estava lá no Iraque, na parte norte, eu esqueci o nome da cidade, mas é próximo a uma cidade chamada Erbil, bem próximo. Aí o Joseph ele riu pra gente e falou assim, se o Estado Islâmico entrar aqui, eu vou batizar eles. A gente olhou assim. Aí o pastor perguntou, batizar como? Aí ele falou assim, ou com água ou com o meu próprio sangue. Porque o evangelho dos últimos dias são para homens e mulheres de coragem. E ele estava falando sobre acerca do martírio. Mas aquilo era tão comum para ele, é tanta convicção, que eu nunca participei de uma escola de fé e de coragem em tão pouco tempo como eu participei naquele momento ali com ele. Aí ele falou assim, vem cá comigo. Aí levou a gente lá para o templo, abriu a Bíblia dele no Salmo 23 em acho que aramaico. Ele começou a cantar o Salmo 23 e, cara, a presença de Deus veio com convicção sobre as nossas vidas. E ele falou assim, vocês vão precisar de convicção para onde que vocês estão indo. E de fato foi, porque a gente foi para a divisa, para a frontline ali onde que o Estado Islâmico estava brigando com o exército curdo. A gente foi para essa divisa mesmo, para poder fazer aquilo que Deus chamou a gente para fazer lá. Os demais eu não vou poder contar aqui. Mas a experiência de ver um sacerdote ali, de ver alguém convicto do chamado. Eu lembro do apóstolo Paulo, em Atos capítulo 20, o versículo 23, onde que o Espírito fala assim, o que te espera na cidade são açoites e prisões. E ele ele respondeu, para o Espírito dizendo assim, em nada eu tenho preciosa a minha própria vida, a não ser cumprir a vocação que eu recebi mediante o evangelho da graça de Jesus Cristo. Então é essa convicção que Paulo tinha, que o padre, Joseph, tem, eu creio que a gente precisa ter, não para quando chegar o momento, mas hoje, sabe, para esses pequenos sims, para essas pequenas obediências, para quando o Senhor mudar a gente de lugar, a gente não ter nenhum tipo de medo, para quando o Senhor nos chamar para uma missão específica, que seja África, que seja para a Europa, onde for, mas a gente ter essa convicção de que, cara, o Senhor me chamou e eu preciso obedecer a voz dele. Amiguinhos. Cara, eu tô pensando aqui que a gente quer muito, né? Que Jesus volte. Eu quero. Sim. Eu quero, e a gente
Eu penso, Maranata. mas Maranata não é só uma canção, né? Ela é um estilo de vida. E a gente tem trabalhado, eu penso assim, a gente tem trabalhado para Jesus voltar. Sim. A gente quer cooperar na missão de Deus Pai, né? De Jesus, trazer Jesus de volta. Mas quanta coisa está inclusa nisso, né? Quanta coisa está inclusa nisso. E a gente precisa do Espírito de Deus e também ser muito intencionais no despertamento da Igreja do Senhor, assim, sobre isso, né? Você falou sobre como a gente vê a morte como ocidentais, filhos órfãos do humanismo, né? Sim. Como a gente vê o que é honra, o que é vitória, né? A vitória pra gente é uma coisa totalmente diferente para os nossos irmãos coptas, por exemplo. Sim. Então a gente precisa desse batismo do Espírito da realidade de Maranata, o que é, né? Pra gente poder cantar com mais verdade, né? Sim. Não que o desejo não seja real quando a gente grita Maranata, mas que seja verdade, né? A gente sabe das implicações de Maranata, né? Que nem você falou, dessa jornada que Jesus está convidando a gente para o martírio. Sim, e eu creio que a vitória, a verdadeira, né? Eu estava até abrindo aqui, eu creio que a igreja ela vai vencer, mas ela vai vencer através de uma forma. Apocalipse capítulo 12, versículo 11 diz assim: E eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. E mesmo face a face com a própria morte, eles não amaram as suas próprias vidas. É um dos versículos para mim mais forte que tem, porque fala sobre a vitória de Cristo, a vitória do povo dele. Então assim, a gente vai vencer. Mas de que maneira? Doando as nossas vidas. Sem nenhum medo, mas assim, face a face com a morte ali, nos olhando. A gente vai vencer por causa do sangue de Cristo e do testemunho dele. Então isso fala de muita coisa, né, Samara? Eu volto para essa mecânica do Estevão, né? Essa mecânica que eu digo, essa dinâmica. Né? A morte está face a face conosco, mas nós estamos face a face com Cristo, né? Isso. Com a glória dele. Isso muda tudo, isso bota tudo em perspectiva, né? E muda tudo. Gente, eu tô aqui já sem palavras, né? Porque eu creio muito que essa é uma conversa do Espírito, né? Sim. Essa é uma conversa que o Espírito está tendo com a igreja dele. Esse levantamento de testemunhas, né? Tá levantando testemunhas para ao redor do mundo. Eu creio muito nisso, que o Brasil é esse lugar. Nossa, você falou de caminho de volta. Isso é muito interessante, porque sempre eu ouço alguém falando, eu fui para tal lugar do mundo e eu fui super bem recebido quando eu disse que era brasileiro. As pessoas, né, têm uma boa aceitação com os missionários e tal. E quando a gente está estudando historiografia, a gente percebe que a formação do povo brasileiro é uma formação robusta e muito diversa. Ela não tem 3 matrizes fundamentais, mas dentro dessa matriz, tanto africana quanto europeia, vem muita coisa. Vem muita coisa, né? Então, a gente tem árabes aqui na colônia, a gente tem judeus aqui na colônia, a gente tem indianos aqui, enfim, se a gente fosse parar para pensar, exatamente, tá todo mundo aqui naquele momento que o Darcy Ribeiro, não vou roubar as palavras do Darcy Ribeiro, né, minha gente, chama de ventre, né, esse ventre que tá gerando o que é um brasileiro hoje. Então o que eu vejo é que quando o brasileiro chega numa nação, o que acontece é que a nação e ele sofrem uma profunda identificação dos traços da cultura, né? A gente vai para essas cidades no Nordeste mais antigas, cara, o que são aquelas estruturas, aquelas casinhas que lembram demais as casas do Oriente? Do Oriente Médio. O Seridó, por exemplo, raízes, eu acho que judaicas lá, que até o costume do povo em algumas coisas, de varrer a calçada, algumas coisas, são bem semelhantes, né, para os judeus. É incrível. Eu acredito muito que, não vou ousar dizer aqui que Deus, quando permitiu a maneira que o Brasil fosse constituído, estava fazendo isso com um propósito, que eu não quero arrumar encrenca, mas o que eu percebo é que você usou uma expressão que acha lugar no meu coração. A gente está voltando para casa quando a gente está enviando para missões ou quando a gente está respondendo sim. E esse caminho da Europa parece muito um caminho sensato.
né? E saindo da Europa para o Oriente, saindo da Europa para esses outros lugares, e encontrando na Europa essas pessoas também que já estão lá, né? Já estão na Europa. Então eu tô vendo um mover do Espírito muito grande, assim, que se você tiver com os olhos abertos, né? E minha oração é que todo mundo participe. A gente sabe que não vai ser todo mundo, eu espero que eu participe. Eu quero muito Jesus, Mas eu tenho orado sobre isso, né? Senhor, abre os olhos de todo mundo precisa enxergar e dizer sim, né? Então esse é o tempo do fim. Eu sinto que a gente tá entrando nesse lugar, assim. E não vai ser amanhã, né? O tempo do fim é amanhã, não. Mas a gente tá entrando nesse lugar. Eu creio que um despertador, ele tá tocando, sabe? E, tipo, desperta tu que dormes. Eu acho que o Senhor, ele tem dado esse alerta para que a igreja venha se levantar. Eu creio que não é à toa que está sendo falado bastante relacionado, né, para missões. Né? Ainda que tenha os contrapontos e tudo da maneira com que está sendo falado, ou até mesmo a maneira com que está sendo o preparo, né, para o envio, mas eu creio que o Senhor, ele tem sinalizado algo. Desde a década de 70 existe uma palavra sobre, né, a nação brasileira. Brasil, você vai ser um celeiro de missionários. E eu creio que não somente um celeiro, mas um enviador de missionários, sabe? E a nossa nação, ela tá num caminho bom, mas pode ser melhor, sabe? Eu creio que a gente tem algumas barreiras a ser quebradas. Eu acho que a principal é o evangelho que está sendo pregado. Porque hoje a gente já não ouve muito mais palavras de vá e morra, ou toma sua cruz e siga-me, ou então vai cumprir a grande comissão. Eu já tive algumas igrejas onde eu fiz, né, pesquisas que as pessoas não sabem o que é a grande comissão. Puxa. Então, assim, de fato, eu creio que nós temos que despertar, ao mesmo tempo vir equipes, agências missionárias, trabalhando com a capacitação. Então, eu lembro que quando eu fiz ETED, nós tínhamos 70 pessoas na nossa turma. E hoje é difícil você ir numa escola de missões e você ver um número grande de pessoas e alunos. Eu até creio que menos a gente consegue trabalhar melhor, né? Mas eu lembro que era por conta de uma palavra que Deus estava falando ali. No ano, acho que 2000, mais ou menos, estava sendo bastante falado. Era uma questão que você não precisava de ter recursos, você não precisava de ter muitas coisas para poder ir. E hoje a gente vê que para alguém querer ir para algum lugar, para trabalhar no campo, não, eu só vou se tiver carro, não, eu só vou se tiver uma casa boa, não, eu só vou se tiver 4 mil de salário, eu só vou. Então, assim, você vê que nós precisamos voltar a uma palavra de despertamento maior, sabe? De falar assim, cara, o Senhor, ele vai te levar, o Senhor, ele vai te guiar. Não é algo que a gente faz por aventura, mas é com convicção que o Senhor está nos levando, o Senhor está cuidando de nós e Ele vai continuar nos fortalecendo. Imagina comigo, a grande comissão foi para 11 homens ali com Jesus, e Jesus fala para eles discipular as nações. Cara, como é que 11 homens conseguem discipular as nações? Aí no versículo 20 ele vai responder isso, ele diz, e eis que estarei com cada um de vocês todos os dias. Então, assim, cara, se Jesus está indo comigo, eu posso ir para qualquer lugar. Então, nós precisamos voltar a trabalhar esse despertamento, sabe? A falar mais sobre isso, a falar mais sobre a testemunha, sobre sermos, né, por testemunhas, falarmos mais sobre alcançar as nações, alcançar os povos. E isso passa-se por uma questão de um processo, né? Então, eu creio que quebrarmos paradigmas, incentivar, empoderar outras coisas que o Senhor está fazendo e a gente submeter ao processo de Deus. Que a nossa geração, ela odeia o processo, né? Quando fala de processo, parece aquele gato, né, para arrepiado. Mas submeter ao processo de Deus. Então, quando a pessoa pergunta, Maico, o que eu faço para poder ir para missões? Eu sempre falo assim, cara, estude, porque as nações, elas têm dúvidas. E vocês não podem chegar lá com mais uma dúvida. Você precisa trazer a solução. Você precisa trazer a palavra de Deus. Você precisa conhecer quem que Cristo é. Você precisa conhecer a doutrina de Jesus. Você precisa ouvir a voz de Deus. Então, você precisa estudar. Você precisa ter uma vida devocional. Você precisa ter caráter, porque o caráter ele precede a missão, né? Então,
Hoje a gente vê pessoas que querem ir, até estudaram, mas não têm um caráter aprovado diante de Deus. Então é uma somatização de diversas coisas e conteúdos que a gente precisa ir. Então é um trabalho grande, Simone. É um trabalho grande. É muito trabalho. É muito. Então vamos, né? Porque é o que a Bíblia sempre fala, né? Muito serviço, poucos trabalhadores. E a gente continua orando por esses trabalhadores. Eles estão aí, né? Sim. Eles estão aí. Queria pedir para você deixar uma palavra para quem tá assistindo, ouvindo a gente. E a gente tá indo pro final, meus amigos. A gente tá indo pro final, mas não antes de o Michael deixar uma palavra aí para quem tá assistindo. Uma palavra, sei lá, qualquer coisa que tá brotando no seu coração, não hesite em dizer para nós aí uma palavra do Senhor para esse tempo. Sim. Primeiro, né, agradecer esse tempo juntos aqui. O Senhor falou bastante comigo durante esse tempo nosso. E para deixar uma mensagem, eu queria dizer que os campos estão branquíssimos. Nós só precisamos levantar os nossos olhos, sabe? Enxergar além de si, sabe? Ir até o outro, ir até o necessitado, ir até os preferidos, né, de Jesus. Então, não é tempo de ficarmos parados em nossas, né, desculpas e nossos medos, mas permitir com que o amor de Deus ele venha tomar a nossa vida, o nosso coração e se submeter àquilo que Deus ele quer fazer. E os campos estão brancos de verdade. As pessoas estão muito mais preparadas para ouvir o Evangelho do que propriamente a gente a falar. Então, não perca a oportunidade. João 9,4 diz que trabalhe enquanto é dia, porque logo a noite vem quando ninguém pode trabalhar. Talvez a noite aqui pode ser o fim de uma oportunidade. Então, para quem não tem um domínio sobre a própria vida, nós temos pouquíssimo tempo. Pouquíssimo tempo para dedicar a nossa vida ao Senhor, para corresponder tudo aquilo que Ele já falou sobre nós e para corresponder ao chamado dEle. E Mateus capítulo 28, versículo 18 a 20, ele disse que toda autoridade é dele nos céus e na terra. Portanto, nós só precisamos ir e fazer discípulo de todas as nações, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinar a guardar tudo que Ele nos ordenou. E Ele deixou uma promessa, Ele disse que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Obrigada demais. Leva o nosso abraço para Vivian. Amém. Para o Samuel, para o Estevão, para toda a família agregada que você tem, para todo mundo do Íris lá também. Amém. A gente passou por lá e a gente só ouve testemunhos incríveis. A gente ama o Íris, né? A gente, inclusive, estamos formando a Íris Kun aqui em Chapada dos Guimarães. A fusão. A gente trabalha muito bem juntos, né? Eles sempre perguntam isso. Nossa, mas vocês estão fazendo tudo junto? Nós somos crente. Isso. A gente quer fazer a mesma coisa, a gente está indo para o mesmo lugar, a gente tem o mesmo objetivo, então não tem por que a gente não tá fazendo junto. Isso, né? Aí. Então leva nosso abraço para o Nordeste, Amém. para o Sertão e por onde você passar. Muito obrigada mesmo, Amém. Viu? Galera, a gente quer respirar agora, né? Meu Deus do céu, comenta aí como tá seu coração com todas essas coisas que Jesus está falando. Como é que você vai responder esses convites de Deus para você? Eu espero que esse episódio seja mesmo um gás para sua semana, mas não só um gásinho, não, seja uma impulsão para você realmente se posicionar naquilo que Jesus tem te convidado. Quero lembrar você que aqui nessa tela tá passando várias imagens dos nossos programas aqui na Jucum Chapada. Seminários que vão acontecer durante os próximos meses. Você pode mandar direct para receber mais informações sobre isso. E também, se você quer ser, por favor queira ser uma pessoa que está abençoando esse podcast para que ele continue alcançando mais vidas. A gente vai passar o seu nome, a sua logomarca, sei lá, o que for, né, a sua identidade visual aqui também para todo mundo ver. Então procura a gente também para ser um parceiro. Amém? É isso. Muito obrigada a todo mundo por ter ficado até o final. Comentem, compartilhem, todas aquelas coisas, né? Aperta o sininho, curte. Faz tudo aí, minha gente. Em nome de Jesus, pra gente continuar trabalhando. Deus abençoe demais. Tô muito feliz. Agora eu vou ter que processar tudo que Jesus falou aqui, né? Me dá um tempinho aí, minha gente. Deus abençoe e que esse programa chegue na sua casa e alcance sua vida em nome de Jesus.